Vamos dar continuidade à nossa quinta-feira? Então, vamos lá. Vejam só, na última aula de geografia, eu deixei um questionário para vocês responderem e agora eu vou fazer a correção dele, tá certo? Ó, no número 1, acredito que vocês já estejam sabendo a diferença entre agentes internos e agentes externos, porque eu venho falando muito sobre isso, certo? Agentes internos e agentes externos do nosso planeta. Então, no número 1 é o seguinte, qual foi a primeira pergunta? Explique o que são agentes externos de uma forma geral. Se vocês deram uma resposta diferente da minha, porém esteja de acordo, que a resposta esteja coerente, não há necessidade de apagar, certo? Leiam minha resposta, vejam se a de vocês está mais ou menos parecida e podem deixar, não tem problema, tá certo? Então vamos lá. O que são agentes externos? Explica o que são os agentes externos. Vejam aí, os agentes externos são aqueles que provocam mudanças na superfície. Ou seja, são aquelas mudanças que ocorrem em cima do nosso planeta, né? Como eu expliquei a vocês, algumas rochas que elas são modeladas com o vento, né? A outra pergunta foi: como é provocada a erosão? Eu expliquei na última aula o que era erosão. Então, como é provocada uma erosão? Vejam aí. A erosão é provocada por diferentes fatores. E eu expliquei, não foi, gente? Quais são os fatores? Diferentes fatores. Como, por exemplo, a água, né? Ela pode passar muitas vezes em um local só e ela pode fazer uma obra de arte, né? Um monumento, às vezes uma rocha, ela pode se transformar em coração, pode se transformar em uma ponte e assim por diante. Então, a erosão é provocada por diferentes fatores. Se vocês colocaram a água, né, o vento, está correto. Diferentes fatores é mais de um fator, certo? O vento, a água, a força da chuva, né, que é a água, então a força da chuva. Então, uma erosão pode ser provocada dessa forma. A outra pergunta foi: explique como é causada a erosão pluvial. Então, como é a erosão pluvial? No 3, ela é causada pelas águas das chuvas. Aí vocês dizem: eita, meu Deus, aconteceu uma erosão pluvial. Ou seja, tinha algo ali, tinha um morro ali e de repente bateu a chuva foi bastante forte e aconteceu uma erosão. Qual tipo de erosão? Erosão pluvial, certo? A outra pergunta foi: como é causada a erosão fluvial? Então, gente, como é causada? Através de quê? Ela é causada? Hoje será apenas uma correção, tá certo? Ela é causada pela água dos rios. Ah, tia, mas os dois são água. Então fica muito parecido
Como que eu vou diferenciar? Gente, a água das chuvas, uma erosão causada pela água das chuvas é quando a chuva é muito forte, certo? Com vento, tempestades, e aí de repente ela destrói. Lembra como eu falei a vocês? Existem algumas pessoas que constroem suas casas em lugares que não são adequados, e aí aquela chuva vai destruir aquele local, que não é culpa da chuva, eu já expliquei o motivo, né, pelo qual acontece. Então, e a fluvial dos rios é a correnteza dos rios. Às vezes, tipo, choveu muito, aquele rio inundou e aí ele fica mais forte e sai, né, abrindo caminhos em outras regiões, outros locais, certo? E, por último, o número 5, eu pedi para que vocês me falassem o que vocês entenderam sobre os cânions, e eu também enviei a vocês um vídeo explicando sobre um cânion existente aqui no nosso Brasil, muito conhecido, que é no Rio São Francisco, né? Esse cânion que existe lá, inclusive muitas pessoas visitam, acredito que a mãe de vocês ou vocês já foram até lá, que os cânions geralmente são aquelas rochas, né, enormes, né? E no meio delas tem o rio, né, que é bem bonito. Eles são cânions, como se fossem alguns precipícios lá em cima, né? Se você está caminhando nessa rocha lá em cima, nessa pequena montanha, nesse monte, e aí você pisa em falso, você pode cair. Então ele é um precipício olhando de cima. Já embaixo é um lindo cânion, né, que você vai navegando entre as rochas e fica aquela linda imagem, tá certo? Então, sobre os cânions. O que são os cânions? Os cânions são vales profundos. Se vocês deram a resposta de vocês e está coerente, tem a ver com minha resposta, tudo bem, tudo tranquilo, não quero que seja igual, certo? Com encostas, né, porque os cânions eles têm alguns vales, né, que são aquelas águas que tem as encostas ao lado. Vou colocar só até aqui, certo? E pode atingir até 5.000 metros de profundidade. Vou colocar até metros que vocês irão entender, tá certo? E aí? Vocês acertaram essas perguntas? Tenho certeza que sim, gente, porque na última aula eu expliquei, eu pedi para que vocês respondessem, deixa eu vir pro lado de cá, eu pedi para que vocês respondessem, né? E eu acredito que a resposta de vocês está coerente com as minhas. Ah, tia, mas tem alguma coisa diferente aí. Tem algo que não está parecido. O que é? Ah, tia, eu acho que eu vou trocar a minha resposta por a sua, porque eu achei que a sua está melhor na explicação. Pode trocar, fiquem à vontade. Só não apaguem se tiver parecida. Porém, se ela estiver muito diferente, aí vocês realmente têm que apagar toda, certo? Tipo, ali é uma pergunta. E aí vocês colocaram algo que não tem nada a ver com a resposta, aí realmente vocês precisam apagar, tá certo? Então, assim, façam a correção direitinho. Esses assuntos são assuntos muito importantes de vocês estudarem, porque é algo que realmente vocês precisam aprender. Vocês também irão ter esse contato até mesmo nas televisões, quando falarem dos cânions, quando falarem de florestas tropicais, florestas equatoriais, certo? Que nós estudamos em ciências isso hoje, isso é muito importante. E esses agentes externos dos agentes internos. O que são agentes internos? São aqueles agentes que são
que mexem, que a gente está conhecendo por dentro do nosso planeta, externo por fora, e nós iremos mais adiante conhecer mais outros tipos de agentes externos também, certo? Esse conteúdo, tanto de ciências quanto de história, é muito bom. Vocês irão aprender bastante e vocês irão levar para outros anos. Vocês não vão ficar estudando só por aqui. Por isso a importância de vocês compreenderem. E quando vocês estiverem tipo no quarto ano e passar esse conteúdo, só que ele vai ser passado de outra forma, uma forma mais ampliada, né? Mais coisas. Vocês já estão por dentro do conteúdo, tá certo? Então essa foi a nossa aula de geografia. Foi uma aula de revisão, de responder o questionário de vocês, certo? Dei mais uma revisada sobre agentes internos e externos, e vocês compreenderam, né? E até a nossa próxima aula, tá certo? Ó, vai ser assim. Tem dias que será só explicação, tem dias que será a correção por conta de não se estender demais, já que ciências hoje foi um pouquinho estendido, então a gente para um pouquinho para geografia, certo? Sempre da melhor forma que vocês compreendam, né? O nosso objetivo, eu falo sempre, não é tempo. Nosso objetivo é aprendizagem, é que vocês estejam compreendendo os conteúdos, tá bom? Então vamos lá? Até a nossa próxima aula, meus amores!